demais, estamos começando mais um Anamnese Sonora. Feliz demais de ter você aqui dando sua moral, porque hoje em dia dedicar o tempo pra alguma coisa, né, Isabela? É difícil. É difícil e você escolheu estar aqui e com certeza vai sair muito melhor que entrou. Porque é informação de Muito qualidade e melhor. modéstia à parte. Oh, meu Deus. Quem que a gente trouxe hoje? Então, hoje a gente está com uma pessoa aqui para falar de uma especialidade que, assim, pouca gente conhece. Não sabe a importância delezinho no nosso órgãozinho, no nosso corpo. Ela é nefrologista, doutora Bianca Bastos. Maior prazer estar com Felicidade você demais. aqui. Muito bom. Bem-vinda ao podcast Obrigada. Anamnese Sonora. Vamos conversar sobre vários assuntos, né? E aí, Carol, Primeiro eu queria saber o que deu assim na cabeça de fazer nefrologia. e Porque o na que é faculdade eu nefrologia? tinha um terror, né? Nossa, também. Sim. Porque assim, é difícil, é uma especialidade difícil, todas aquelas coisas e bombinhas e sódios e tequelê. E Como que uma desenho pessoa. glomero. Exatamente, como que a pessoa escolhe fazer isso aí 26 anos fazendo? Eu sempre falo que eu fui escolhida. Eu não escolhi. Por quê? Durante toda a graduação, eu trabalhava num laboratório, que era um laboratório da UF, do professor Antônio Cláudio, que hoje é reitor. E a gente fazia cardiologia. Eu ia ser cardiologista. Eu venho de uma família extremamente humilde. No final do internato, eu tive que rodar. Eu adorava nefro, sempre gostei. Nefro é muito difícil. Tem muita gente que fala, não vou fazer nefro porque é difícil. Mas eu adorava nefro, mas não via aquilo dali uma especialidade. Como eu trabalhava no laboratório, todos eram cardiologistas do esporte, eu ia fazer cardiologia. E até que eu rodei na nefrologia e um professor, que é o professor Nelson Pita, da enfermaria, está aposentado hoje, da UF, falou assim para mim: olha, você tem o perfil ideal para nefrologia, porque você tem determinadas habilidades Fico que ele arrepiando, né? Eu também, descreveu. fiquei toda arrepiada. Você gosta de fazer procedimento, eu gostava de puncionar, já na época do internato eu já estava plantão em CTI, em terapia intensiva. E o honorário hoje de clínica diálise externa é tanto. E aí eu que vinha de uma família extremamente humilde, precisava tirar meus pais da comunidade, falei: "Opa, vi uma oportunidade". E aí ele me mostrou um lado da nefrologia que eu, não conhecia, e foi um momento de decisão difícil, porque eu fui para os Estados Unidos com bolsa do CNPq como jovem nefrologista, eu publiquei 18 artigos em revista indexada como cardiologista, eu passei para o mestrado da UF ainda durante a graduação, eu fui monitora de cardiologia e eu fui bolsista da CNPq durante a graduação inteira na UF com cardiologia. E Meu aí Deus, que É, coragem. dizer para eles que eu ia Sim. fazer nefrologia na residência médica foi super difícil, o laboratório todo ficou chocado, mas eu fui escolhida. E aí, nesse momento, eu entendi, claro, que as minhas desculpas foram outras, né? Mas a nefrologia me chamou: "Ei, vem cá, você vai ser nefro". E aí, hoje eu agradeço a Deus, ao muito professor, realizada. muito Você ama o que realizada. faz? Amo, sou apaixonada pela nefrologia. Apaixonada. Tanto é que sempre falo isso para todo mundo, assim, desde que eu me formei, quando eu entrei na residência de clínica médica, eu já fazia um ambulatório popular em Alcântara, que em Niterói, sou de Niterói inicialmente, hoje eu moro no Rio. E aí eu fazia clínica ali no ambulatório, a gente tinha um day off na residência. Então, tenho 26 anos de formada, tenho 26 anos de ambulatório clínico em nefrologia. Caraca, Espetada. A bizarro. nefrologia estuda. É o rim, né? Não sei se as pessoas sabem, É né? Já deve falar, verdade, né? é verdade. E Especialidade que aí, cuida do rim. as pessoas elas têm uma dificuldade de saber quando procurar um nefrologista, né? E assim, isso é uma coisa legal pra gente falar, né? Assim, quando que eu tenho que ir num nefrologista, assim, básico? Olha, existem algumas doenças que causam mais doenças renais. O rim, ele é um órgão, vamos dizer assim, um órgão final, ele sofre com muitas outras doenças. Então, a gente costuma chamar aquelas pessoas que têm fatores de risco, que são doenças que afetam o rim. 60% da população hoje que faz hemodiálise no Brasil e no mundo tem diabetes e hipertensão. Então, se você tiver que chamar atenção para algum público, é o diabético hipertenso. Porque essas pessoas evoluem para a doença renal terminal, que a gente chama quando o rim não funciona mais, não é que o paciente é terminal, quando o rim não funciona mais e precisa de um método para substituir, que é uma máquina. 60%. Agora, nós temos síndrome metabólica, a obesidade, cálculo renal, infecção urinária de repetição, infecção urinária desde a infância e as doenças glomerulares, que são invisíveis. O que são doenças glomerulares? Intrínsecas do rim, sem fator de risco nenhum. Por exemplo, GES, FIGEA, são siglas que para a população comum são incomuns, mas elas cursam com
perda de sangue na urina, que pode ser microscópica, perda de albumina, que é a proteína na urina, que dá espuma na urina, pressão alta, inchaço, e muitas vezes são silenciosas. Então, a gente, eh, além de alertar muito sobre todo mundo que tem esses fatores de risco, que são essas doenças que eu falei, como ela também pode aparecer de forma invisível, a prevenção e os exames de rotina podem salvar um rim, podem salvar uma vida. Porque você vai pegar essa alteração no começo, já que é invisível. É o tipo Exatamente. de doença que a pessoa tem porque tem. Essas Isso. glomerulares é como se fosse um lúpus, doença autoimune, né? Ela Sim. apareceu. A pessoa vai ficar angustiada tentando entender porque eu é isso, porque tem. O que que a gente vai fazer a partir de agora? E aí o Exatamente. exame de rotina entra como essa triagem aí de você ter a possibilidade de descobrir antes da pessoa estar muito ferrada, né? Na verdade, a possibilidade de tratar. A gente tem Sim. tratamentos direcionados a cada tipo de doença renal. Se for uma doença renal secundária, doença do rim diabético, a hipertensão, a síndrome metabólica, a gente trata de uma forma. E aí a gente pode falar até um pouquinho a importância de trazer isso para Isso. prevenção e tratamento. Mas se for uma doença glomerular, diagnosticada depois de uma biópsia renal, e aí a gente identifica também a necessidade desse exame, que é tirar um pedacinho do rim e olhar no microscópio, o que tem de alteração ali, é muito importante para o nefrologista. E ali a gente vai instituir um tratamento, uma medicação para não progredir ou reverter. E muitas doenças entram em remissão. O que é isso? A doença some, pode nunca mais voltar, ou pode voltar em algum momento, o paciente voltar a inchar, voltar a perder proteína, espumar a urina, ou aparecer sangue na urina. Então, a gente, quando tem esse exame, a gente detecta isso, a gente vai lá e investiga, faz a biópsia e tem o diagnóstico. É importante ter o diagnóstico. Sim, com Isso. certeza. Você acha que a galera que chega pra você chega mais encaminhada por outro médico? Ou tem uma demanda de, preciso de um nefro? Olha, eu gostaria que chegassem mais encaminhados. Hoje eu acho que os especialistas, os cardiologistas e endócrinos, eles ainda seguram bastante o paciente antes de encaminhar, infelizmente. Mas hoje eles também, por informação de rede social, chat GPT e Google, eles têm uma demanda direta, do tipo, eu fiz um exame de rotina, eu fiz um check-up e eu vi que tem uma cruz de proteína no meu EAS. Eu fiquei preocupada, eu fui no Google e falaram, ouvi a palavra hemodiálise e vim aqui. A Caramba! hemodiálise é É. uma coisa, né, É o que grande já é o fantasma. grande fantasma, né? É, o que impacta. Porque quem tá no CTI grave vai fazer uma diálise. Então a pessoa atribui aquilo ali realmente Eu acho que é um o grau, né, mais meio que o fim, né? evoluído. Tipo, o É. pior de tudo que pode acontecer é óbvio, é morrer, mas antes disso é a diálise. Eu acho que. Na cabeça do paciente, Sim, sim. sim. Eu falo que são ciclos da vida na jornada É isso do aí. paciente, né? Ele Aham. passa pelo Graças a Deus tem tratamento. essa opção, né? Sim, e tem o transplante também, É, lógico. Sim. né? Tem o Ainda transplante tem isso renal. que é super. E a gente transplanta bastante já. É, muito bom A gente isso. faz transplante, hoje eu tô com esse mês, eu tô com 2 pacientes transplantando antes da hemodiálise, ou seja, a gente chama Caraca! transplante pré-emptivo. Não vai passar por diálise, eles têm doadores, Isso. uma é o irmão, outra é a mãe. A gente faz a análise desse doador, esse doador não pode ter nada para doar o rim. Elas já estão ali com o rim funcionando em torno de 11 a 12%. Então a gente vai colocar um rim de um doador compatível, que em geral familiar, e ela não vai fazer hemodiálise. Lindo demais. Isso é. E geralmente o motivo de precisar de transplante, a maioria, tipo, 60% também por doença renal hipertensiva e diabética. 60% dos pacientes que evoluem perdendo o rim, que vão precisar de uma substituição de um transplante, têm diabetes e hipertensão. Sim, Os outros 40 têm essas outras doenças que eu citei, sim. inclusive as doenças glomerulares. Então, todo mundo também que está fazendo transplante, 60% está dentro dessa estatística de ter diabetes ou hipertensão. Por isso que a gente bate bastante nessas duas doenças. Sim. Isso aí, é prevenção, E né? como que vai pra Prevenção. um ou pra outro? Fiquei na dúvida mesmo. O quê? Então, depende. Pra diálise ou pra transplante? Como que é a eleição Ah, o pra um ou pra processo- outro método de tá. tratamento? Quando o rim diminui 15% o funcionamento, né? Para o leigo a gente fala 15% de rim funcionando, mas é taxa de filtração glomerular. Sim. A gente já começa a falar para o paciente que em algum momento ele vai precisar de um método que substitua aquele rim que não está funcionando. Aí o paciente pergunta: são os dois que pararam? Sim, são os dois. É simétrico. E aí a gente começa a falar com o paciente sobre métodos e pergunta: você tem doador? Se ele tiver medicina privada, convênio e doador compatível, ele é elegível a um transplante preemptivo, Tá. que é antes de da fazer diálise. diálise. Maravilhoso, eu não E sabia a de nada gente pode disso. encaminhar. Também não.
Se ele é do Sistema Único de Saúde, a gente ainda não virou essa chave no Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque tem muita gente numa clínica de diálise precisando de um rim. O rim pode vir de um parente compatível ou de um doador falecido. O que que é o doador falecido? É aquela pessoa que está em morte encefálica e que a Uhum. família diz o grande sim, né? Que salvam Doação. tantas vidas. Então, esse é o doador falecido. Como a gente tem muitos pacientes em lista, não é mais fila, é lista, porque hoje o transplante é por compatibilidade. Como tem muita gente paciente em lista, o Brasil ainda julga que é necessário que todo mundo que esteja já em diálise receba esse rim primeiro do que quem está em conservador. Poxa, ele Hum, nem dialisou, nem passou pelo que eu estou passando. Isso não é realidade em todos os países do mundo. O transplante preventivo já acontece mesmo em paciente conservador, desde que ele tenha compatibilidade. Aqui não é assim ainda. Aqui a os pacientes são, priorizados em quem está fazendo já diálise. Ele entra numa lista, ele tem que ter seus exames em dia, sua vacinação em dia, ele tem que colher sangue mensal de 2 em 2 meses. Quando esse rim aparecer, a central de transplante do estado, né, do Rio Transplante, no caso do que a gente está falando do estado do Rio de Janeiro, ela vai olhar a compatibilidade desse rim, desse doador, com os genes, os alelos de quem está na Na lista, fila. vai chamar 4, 5, 6 pessoas mais compatíveis e vai ver, dentro daqueles 5, 4 ou 5, quem é o elegível para aquele rim. Vai um rim em geral para cada instituição chama de 3 a 5, às vezes mais, às vezes menos, pacientes. Um está gripado, o outro está viajando, e aí por isso que a gente chama um pouco mais. E quem tiver mais compatível e mais tempo na lista, transplanta. Uhum. Então, quem é que transplanta? Quem aceitou o transplante, quem está fazendo os exames, quem entrou na lista, tem que estar na lista. sim. E fazendo diálise para receber doador falecido. O paciente da medicina privada, ele pode escolher entre doador vivo e doador falecido. E aí ele vai para uma central de transplante, faz também a sua inscrição e entra na mesma lista. Se for falecido. É a mesma lista, a lista é única para todo mundo. Só que quem tem plano de saúde, vamos dizer assim, tem o direito de transplantar no seu hospital credenciado. Então, o rim é dele, a equipe fica sabendo e vai para o hospital privado, recebe o rim. Quem não tem, quem é do Sistema Único de Saúde, vai receber o mesmo tratamento e os transplantes são feitos em centros excelentes, todos assim, que são liberados para transplantar, são centros de excelência. E dá muito certo o Sistema Único de Saúde, e aí o rim é daquele paciente. Então, hoje isso é muito democrático, é muito justo e é muito transparente. Maravilha. Quem faz diálise é quem perde o rim com uma taxa de filtração menor que 8. Ele já tem que estar substituindo, porque senão ele vai ter efeitos colaterais nocivos à saúde, né? Acidose, potássio alto, complicações que vão fazer muito mal a ele. Então, ele tem que colocar uma máquina para substituir. Depois da entrada em diálise, ele segue para a indicação de transplante e entra na lista. Todo mundo entrar na lista, não. Tem paciente que tem medo de transplantar, tem paciente que fica bem em diálise, ou tem paciente tão grave, tão idoso, tão complexo, Que não que uma aguenta, né? cirurgia Sentido é não isso. aguentaria. É, entendi. Bom, e a gente sempre Gente, ela pergunta, tem explica bem, alguma. né? É demais, né? Você Menina, pergunta, tem alguma doença dentro da sua especialidade que você fala, essa aqui eu não quero Deus me pegar, livre. não. É. A O gente sempre pergunta terror. isso, porque sempre É. tem umazinha que você fala, Tem uma muito atual que eu tô quase, eu sei que pode ser antiético, mas estou quase não atendendo mais, que é complicações renais do PMMA. puta, isso aí bate até com a minha especialidade, né? Olha, isso já tô com, recebi até um Me e-mail conta essa da história. Eu quero, Anvisa essa tô com... semana da Notivisa para eu colocar meus casos. Eles têm toda a razão. A gente precisa estar notificando. Essa história é o seguinte: Conta. PMMA é um plástico, é um biopolímero, né? Na verdade, é um plástico, é liberado, é o polimetilmetacrilato, que ele é liberado pela Anvisa até hoje, porque há 30, 40 anos atrás fazia uma medicina reparadora com ele. Então, ele reparava osso. Quando veio a época dos anos 80, dos pacientes aidéticos que precisavam Bicha fazer fazia preenchimento de preenchimento Sim. bochecha, inalar. porque Perde muito, né? tinha uma desnutrição severa, era feita com PMMA, tipo 2 ml, né? Aquilo dali. Uhum. E eles foram observando que a partir da AIDS, do HIV, esse preenchimento de bochecha
com esse material, dava um volume interessante, era definitivo, não era como o ácido hialurônico que você precisava ficar. Era muito caro, nem Anualmente. tinha, né? Antes. E foram começando a abusar isso na medicina estética. Até que, há 5 ou 10 anos, houve um boom de uso de PMMA com volume indiscriminado, principalmente para a área de glúteo. E aí ele era vendido como já está na sua terceira e agora em quarta geração, que seria mais biocompatível. Ele é como um plástico, nosso sistema de defesa, macrófagos, por exemplo, correm ali, tentam fagocitar, tentam comer aquela partícula, não consegue, vai formando tecido Não. conjuntivo, que é o que eles chamam de colágeno, que seria o bioestimulador de colágeno, porque as células vão se juntando ali, dá aquele volume, fica lindo um glúteo com PMMA. E aí o que aconteceu na pandemia? Todo mundo tomou muita vitamina D. Não sabíamos que grandes volumes, com grandes retoques, com alguns gatilhos, um desses gatilhos é a administração de vitamina D em grandes doses, Caraca! ativaria exatamente uma enzima dentro dessa cascata toda da formação do granuloma, que essas partículas fagocitadas pelas células, que são os macrófagos, nossas células de defesa, formam pequenos granulomas. Essa doença começa a se comportar como doença granulomatosa, tipo tuberculose, que dá granuloma, sarcoidose, que Uhum, dá granuloma. uhum. Aquela enzima, uma vez ativada por vários gatilhos, um deles a vitamina D, ela aumentava a absorção de cálcio intestinal e aumentava a produção de um tipo de vitamina D, que é um 25-hidroxi, e que aumentava o cálcio sérico. E os pacientes faziam cálcio alto no sangue, insuficiência renal aguda, e aí Caraca! começaram a pipocar casos de diálise aguda por cálcio alto, que ninguém sabia o que que era, até entender que aquilo era uma reação granulomatose, hipercalcemia secundária, uma complicação de biopolímero, demorou e alguns pacientes sofreram, foram para diálise e tal. Depois da pandemia, os casos começaram a pipocar. Na pandemia eu já tinha 3 ou 4 casos. Hoje eu tenho mais de 50 casos. Você tá de sacanagem. Não. Tenho 58 casos que passaram por mim, né? 30 acompanham comigo, um pouquinho mais de 30. Tenho 2 homens, já Chocada. tive 2 gravidezes, né, eu não, as pacientes. E, é é muito triste, porque a gente ainda não tem guideline, a gente não tem Uhum, protocolo fixo, a gente foi aprendendo junto como que trata a sarcoidose. Eu vou usar esse remédio, eu vou uhum, usar denosumab, que é o Prolia, que uhum. era usado para que é usado para osteopenia e Suporose. osteoporose, mas que tira o cálcio do sangue e coloca no osso, aí baixa esse cálcio no sangue, e aí melhora a creatinina, mas a resposta normal é com corticoide. Você imagina uma paciente que procurou um médico ou um biomédico para colocar bioestimulador em glúteo, porque a imagem não estava boa, o casamento não tá legal, e aí o marido estava numa fase ruim com ela, colocou até escondido, aí foi lá, colocou 20 ml em cada lado, 20 não, 100 ml em cada lado, e depois fez um retoque, o retoque é um dos gatilhos, e aí o cálcio sobe, a creatinina sobe, ela faz uma náusea, vai para o hospital, quando vê o cálcio está 14, a creatinina está 8, e aí é o Caraca, PMMA e loucura. começa uma loucura para tratar, para reverter essa insuficiência renal, algumas ficam com sequela e ficam renais crônicas, e a gente já tem caso de diálise, a gente tem caso de transplante. Cara, eu E tô isso, eu muito também. E chocada. isso geralmente é porque assim, né? Antigamente existia exatamente o que você falou, as menores quantidades que se faziam É. no lábio, no, né? Enfim, o- essas você não vê tanta reação, é mais em grandes Ó, eu proporções. tenho várias pacientes que passam por mim, que têm, porque sabe que eu trato MMA, falo em congresso e tal, que passam por mim para fazer um check-up. Pessoas que tiveram a sorte de não ter tido nenhum gatilho que a gente conheça Aham, hoje possível e que não deflagraram hipercalcemia, que tem lá um PMMA no glúteo e que hoje sabem o que entendi. não devem fazer, não devem mexer nesse glúteo, não devem aplicar mais nada ali, Nada. né? Então, assim, tem muita gente que faz o check-up comigo. Tem muita gente que faz o check-up comigo e quando eu vou descobrir tem um cálcio na urina altíssimo e já tem 4, 5 cálculos e nem sabia que era do PMMA. Não afetou a creatinina, não afetou a função renal, mas um Mas dos tem o. desafios absurdos que eu tenho é o cálculo renal pelo cálcio alto no sangue. Então, Jesus, eu tô Não, chocada. e aquilo ali fica. Não tem como, é pra sempre, né? e a cirurgia muitas vezes de retirada é uma Dá Eu ia mutilação. distrofia, perguntar isso, se dá dá pra tirar. distrofia, É. não dá. Não dá pra Não, tirar, tem dá. muito cirurgião tirando já. Só que muitos pacientes podem sair mutilados, porque você tem que tirar o glúteo todo. E quando você não tira o glúteo,
bastante glúten, porque é músculo que você tem que tirar, você não tem o resultado esperado. Ele volta a fazer cálcio alto. E elas ficam enlouquecidas, porque voltam a fazer corticoide, e as pacientes que colocaram, que fizeram esse procedimento, elas estão buscando uma imagem melhor, Não, uma autoestima, Taca autoestima. corticoide que E deixa a aí gente É daquele isso aí, jeito, galera. Vamos lá, inchado. informação pro povo, né? Cara, engraçado, né? Que eu comecei hoje o podcast de um jeito que a gente nunca começou falando assim. Você vai sair daqui sabendo mais coisa do que no começou, né? E eu nem tinha noção dessa informação. Pra gente que tem uma audiência de médico e de estudante de medicina, a gente já ganha essa informação de tipo assim: olha a pergunta que a gente tem que fazer na emergência se chegar uma insuficiência renal aguda, né? Você botou PMMA? Que começa a virar uma pergunta da anamnese, Não, que assim, eu nem tinha noção. eu falei Tô num aqui já congresso pensando na semana paciente passada, minha. para nutricionista, falo muito para nutricionista. Que a mesa foi um talk show, né, com mais uma outra colega nefrologista e uma nutri, que todo mundo está pegando essa onda de PMA, sobre o uso indiscriminado de suplementação. Ainda tem isso? E aí você vai nutricionista, todo mundo hoje toma vitamina D. Você tem que perguntar, né? Você tem que fazer uma anamnese. São várias camadas essa história, né? Mas Sim, você tem que bizarro, perguntar hoje à bizarro. paciente se ela tem alguma cirurgia ou Um implante. procedimento. Isso, ou É procedimento. isso. Vamos botar na Gente, nossa que lista aí de loucura. perguntas de anamnese. Viu? Isso era uma das perguntas que eu ia fazer pra ela mesmo. Já falamos sobre isso. Meu Deus. Então o terror seu atual é esse. E bizarro que você é o seu terror, mas você tem um imã aí pra isso, né? A galera tá chegando pra É, você, né? essas pacientes têm grupos. Hoje tem grupo para tudo. Verdade. Então, uma Caraca, ainda indica tem a isso. outra. O cirurgião É. indicou, olha, Bianca tem excelentes resultados. E como eu tenho, trato mais, porque assim, os colegas do Brasil todo ligam, Bianca, você tem? Eu tenho um caso, eu tenho dois, eu tenho um, eu tenho dois. E do nada, aqui no Rio de Janeiro, tem um colega, em São Paulo também tem bastante caso, até porque os cirurgiões encaminham para ele. Eu virei uma referência porque eu comecei a ter bastante caso na E, tipo Barra da assim, Tijuca, que é Sim. um dos consultórios que eu tenho, Ipanema, né? Lotados de pacientes. Tenho muito mais lá do que aqui. Aqui em Niterói eu tenho só 2 doentes, né? E é lotado de que clínica fizeram de aqui? estética. Que fizeram aqui? Conta pra gente com quem? Aproveitando e falar disso, que você atende na Barra e aqui em Niterói. Eu atendo. Sempre atendi em Niterói, desde sempre, Não, graças a Deus, sorte é nossa, que não graças a precisa Deus. viajar pra Barra. Mas moro na Barra hoje e atendo na Barra em Ipanema. Ah, sim. E Você seu. é- Fala você. Não, Fala você. é engateado? É. Então fala você. Queria saber se você hoje em dia atende só em consultório. Eu fiz medicina hospitalar durante anos. Eu fui do corporativo de 2 empresas, 2 multinacionais, durante anos, uma 21 anos, outra um pouco mais de 1 ano como consultora. Hoje faço só consultoria para empresas de clínicas de diálise. E fiz uma transição de carreira quando eu deixei essa empresa, já estava reportando, estava numa posição de América Latina, tomava conta ali do mercado entre México e Uruguai, as crianças cresceram. E aí eu precisei fazer uma transição de carreira para investir na minha clínica e no meu consultório, porque eu queria esse tempo de qualidade de vida minha, não queria viajar tanto, as crianças que estavam crescidas. Meu marido estava pedindo muito isso também, que eu ficasse um pouco mais dentro de casa, porque a vida do corporativo para a mulher é uma vida Viaja, Beto. de viagem, enfim. Eu acho que tudo tem seu tempo. E eu quis fazer a transição de carreira para atender medicina ambulatorial. E aí, durante o tempo que eu fiquei nas multinacionais, eu fazia muita medicina hospitalar, eu fiz clínica, fiz nefro, fiz terapia intensiva. Hum, Então, fui rotina de CTI muito tempo, né? Aqui em Niterói, tive essa carreira. Depois mudei para o corporativo e tem 2, 3 anos que eu transicionei só para consultório e faço consultoria. Entendi. que consultoria? Ah, da clínica de Para diálise. algumas clínicas, É. eu faço alguns Você projetos. atende criança? Não, eu atendo adolescentes que vêm da nefropediatria, né. Algumas crianças eu atendo para apagar um incêndio, ou uma mãe que é minha paciente, a criança abre um quadro um pouquinho maior, eu apago o incêndio e encaminho para a nefropediatria, porque é diferente. Agora, os adolescentes, né, os maiores de 13, 14, 15 anos, que já têm um comportamento adulto, por exemplo, nefrolitíase, que é cálculo renal, infecção urinária, às vezes bexiga neurogênica que
Pô, já tá um galalau com 14 anos, já tem 1,80 m e eu não quero mais ir no pediatra, no Uhum. nefropediatra, onde só tem bebê, Você a tem gente já bebê, ótimo. Você já acompanha? as Não necessariamente. glomerulopatias também, a gente já transiciona, eu acho legal. Alguns pais fazem essa transição ainda com a nefropediatria, então leva em mim, eu converso com o nefropediatra toda a vida daquela criança, que às vezes a glomerulopatia abriu o quadro com 2, 3 aninhos, e aí agora ele tem 14, 15, muda o tratamento, já está encorpada, a gente precisa colocar estilo de vida, musculação, exercício, suplemento, dieta, muda. Uhum. Isso tudo muda, né? A pediatria é diferente em relação a isso. E na medicina adulta a gente já tem medicação, a gente já tem prevenção para futuro. Esse adolescente que foi uma criança com doença renal, para que ele não vá para diálise, ele também tem que fazer esse tratamento conservador, continuar com as medicações, mas hoje a gente tem uma pegada muito forte para o estilo de vida, para o Isso. exercício, para a composição corporal. Isso, e aí as Fantásticas, eu falo bastante isso na rede social, e muitas mães fazem essa transição muito bem feita. Agenda comigo, ainda com a nefropediatria, a gente fica um tempo junto, tipo 1 ano trabalhando junto, depois ele fica totalmente comigo. E dá Legal. super certo, tem várias viradas ali de chave, que é o momento de crescimento, né, de estatura ainda, porque eles têm É. atraso no marco de Sim, ainda vai crescimento. pegar isso aí, né? É E aí, quando a verdade. gente vira a chave, principalmente com essa forma que eu tenho de abordar o paciente de uma forma mais, não é integrativa, né? Não gosto desse nome que parece que eu faço É. homeopatia. Não é, não é isso. Não, e a medicina integrativa ficou vinculada a Ficou, uma coisa meio Integrativa. charlatana, né? É. mas de Mas que uma tem forma mais total ampla, né? importância. Exatamente, que é integral porque você É. vê o paciente É como um todo. Você tá lógico, ali né? vendo Tem que como você tá ajudar de em seu tudo. humor, como que tá namorando, Não, tá sono. gostando de ser Ah, musculoso, é. né? Você tem que perguntar tudo isso e você vai olhar pra tudo. Isso é um integral, só que ficou com o integrativo ainda. É. Cagaram o termo, É, infelizmente. fizeram É, besteira aí. é. Por isso que eu não gosto de falar, porque tipo, ela Sim, é integrativa. sim. Eu também não Integrativa. falaria, Vou não. não. Eu tenho uma pinimba desse nome. Mas na verdade é que você precisa integrar várias especialidades e multidisciplinar ali na vida daquele indivíduo para o resto da vida. Porque uma vez com qualquer lesão estrutural ou renal maior que 3 meses é considerado renal crônico. Você jura? É, 3 meses. conceito de doença renal crônica é temporal. Então, se você tem doença estrutural, por exemplo, rim e ferradura, que é uma má formação renal, que ele tem formato de ferradura porque ficou unido pelos polos inferiores. Ele pode ter uma creatina normal a vida toda, ele é renal crônico, tem doença estrutural. Rim Uhum. Rim único policístico, também? rim único. Por que Uhum. que a gente chama atenção também? Isso também é uma coisa para chamar a atenção dessa pessoa, que ela é renal crônica, não é para colocar estigma. É porque pode ser que em algum momento aconteça alguma coisa e que ela corra risco cardiovascular. A doença renal, ela vem acompanhada de risco cardiovascular, que é o que mata o doente. Então, assim, eu recebo um paciente, por exemplo, 70 anos no consultório, com uma creatinina de 1,4. Eu sei que ele nunca vai dialisar. Eu sei que a doença, eu sei fazer o cálculo de quanto que progride, ou seja, qual o percentual que esse rim perde a cada ano, e ele dialisaria com 110 anos. Não vai ver até 110 anos. O que que vai acontecer com esse paciente se ele não se cuidar? Ele vai infartar aos 75. Então eu Sim. falo, você tá aqui, Isso aí é muito importante. você tá aqui hoje, mas você tem mais chance de infartar na sua vida do que de dialisar. Eu preciso dizer isso Isso. para o Perfeita. paciente entender o quão grave é aquele 1,4 de creatinina, que muita gente negligencia e não manda para o nefrologista. Olha lá. E o que que acontece quando não manda? O paciente não tem a imunização que deve ter, o paciente não tem um calendário vacinal, que é a imunização, o paciente não sabe do risco cardiovascular, ninguém vê quanto de albumina está perdendo, ninguém começa os remédios, a gente tem um arsenal terapêutico, e aí instala-se a inércia terapêutica. Ninguém manda esse paciente fazer musculação, porque eu preciso desse músculo funcional para longevidade, saúde renal e cardiovascular, e aí ninguém faz nada, eles só continuam ali com aquele glifage no diabético, losartana no hipertenso. Cara, caralho. Desculpa, não consigo segurar a minha empolgação de ouvir Ah, uma pessoa falando desse jeito, brilhante, Muito bom maravilhosa. demais. Meu Deus, que as pessoas escutem isso. Julinha, que faz o marketing nosso, faz o meu também. É esse, E me esse filma. short. É, exatamente. A gente já tá Esse ligado no short. corte aqui. Mas eu tava falando que. Eu falo com ela sabe disso que eu falo, Julinha. Toda vez que a gente filma, eu falo, um dos vídeos vai ser pra falar do risco cardiovascular de você não controlar suas doenças de base. Do quanto que, se você não controlar a hipertensão, que é silenciosa, que você tá com 15/10, 16, não é normal. Porque você escuta isso direto no consultório, fica assim, pra mim, 16/10 é normal. Não existe pra você.
Sei lá quem foi que criou a gente pra 12/8. E Menos daqui a agora, pouco agora vão tá baixar. menos. Eu ia falar Agora isso é 12 por agora. 8 elevada já. Olha só, olha só. Eu tenho doenças renais, por exemplo, doença do rim policístico, doença do rim autossômica policística dominante, que o alvo para pacientes que têm essa doença que é genética até Genética. 55 anos, o alvo é menor que 11% a pressão. Olha lá. Porque uma pressão maior que isso aumenta os cistos, aumenta a progressão da doença renal dele. E aí eu tenho que fazê-lo entender que até os 55 anos ele tem que manter essa pressão, mas é baixa. Não, não é baixa. A gente vai adaptar você, não é baixa. E se não tiver assim, eu vou induzir com medicação. É isso aí. É impressionante isso. A gente não sabe, acha que sabe, e aí o paciente vai infartar, vai ter um AVC, vai cagar o olho inteiro, daqui a pouco vai precisar de diálise. Eu falo isso direto, assim. Cara, a gente negligencia muito hipertensão por ser silencioso, diabetes também, né? Negligencia as duas coisas. Não, Ah, a mas gente glicose quando de o 100. que a Ah, gente daqui a pouco melhora. negligencia Não é a síndrome minha metabólica, glicose é super controlada, Sim. 125. diabetes tipo 2, pré-diabetes, o pessoal chama, eu sou pré-diabético. Não, tudo a mesma doença, gente. Sim, Tudo o sim, mesmo sim. desfecho, fazendo tudo o mesmo exame. resultado. Sim, é isso. Não adianta. A gente acha que tá Ó, médico. poupando o paciente de um sofrimento, falando, você é pré-diabético, mas não. É. Talvez você já meter na cara assim, não. Tá tomando teu glifage, tá com a diabetes 100, hemoglobina glicada 5,9, sei lá, 6, é diabético. Bota na cabeça para que você não perca isso de vista como um alvo da tua saúde, para você não infartar aos 70, né? Foi o que você falou, pode não precisar de diálise. Mas daqui a pouco tá tendo um AVC ou infartando, né? Que é a maioria. Exatamente. Que é a doença que mais Loucura. mata. A Na gente tá aí verdade, preocupado com tanta coisa e são as verdade, doenças que mais paciente- matam. paciente renal morre de doença cardiovascular ou infecção. Por isso que a gente briga dizendo que o principal médico do doente renal crônico é o cardiologista. É. Eu falo isso Verdade. direto no Instagram. Todo mundo que entra lá no meu consultório, na primeira consulta, sai com um plano de tratamento, porque não dá na primeira consulta instituir tudo. Sai com a conscientização da composição corporal, o encaminhamento de imunização e o encaminhamento para estratificação cardíaca. Aí eu explico. Não adianta fazer eco e eletro. Tem que ir. Tem que estratificar, tem que fazer um exame que coloca o coração em esforço Isso aí. para saber se esse coração tá sofrendo, vai sofrer ou tem algum grau de obstrução. Claro, vai fazer toda a avaliação, carótida, toda a avaliação arterial de doença cardiovascular, entender risco de AVC, placa, né, alvo de LDL. A primeira consulta é uma consulta de muita informação, né? Eu estou tentando agora adaptar um aplicativo de inteligência artificial, porque eu percebi que é tanta informação na primeira consulta que eles se apegam a uma ou outra informação e não pegam tudo. Então, Uhum. a ideia agora é que esse aplicativo de inteligência artificial filtre, porque a gente conversa bastante também para conectar, né? O cliente, quando não conecta comigo, não confia em mim, não faz o que eu preciso que ele faça para ele. Mas eu preciso de um aplicativo, e eu estou testando que filtre tudo para colocar em prontuário, mas que dê a gravação da consulta para esse cliente. Meu Eu Deus! quero que ele escute. 1h30 a primeira vez, 1h e eu quero que ele escute, a família escute, que ele releia, que ele estude a primeira consulta. Que é Lindo. nela que a gente vai conscientizar o tratamento. Pode nem ser Uhum. comigo. É Sim. porque Ele tem que tratar. o fato Cara, de ser maravilhoso. silencioso Amei. o negócio é uma coisa que o Ele não ser sente Vai humano, dor, não passando, sente o nada. ser vai humano passando. tende a, deixa ali, né? Tá É, ali. não vou ver nada. Se Tá for lá, homem, então aí que tá vai ali. deixando mesmo, né? Não quer nem saber. É. Depende, tá? Tem homem É? mais hipocondríaco que mulher. Ah, sim. Aí ele vai por menos, ele peca pelo excesso, É. mas ele vai. E quando ele decidir, quando entra um homem sozinho no consultório, eu falei assim, opa, o bicho tá pegando. Senão a mulher que manda, né? É, eu Não, trouxe nem ele. trouxe minha trouxe mulher ele. para ela não. Nem trouxe minha mulher, porque eu nem trouxe minha mulher. Ele fala, nem trouxe minha esposa eu falei, mas eu gostaria de ouvir e tal, que eu adoro, né? Quando vai alguém, porque é sempre um outro olhar. Sim. Tá? Uma coisa de primeira vez, ele não me conhece, quer dizer, quando ele vai até me conhece pelo Instagram, já conhece tudo, minha cachorra, meu cachorro, meus filhos. Eu ia te perguntar isso. Eu queria te perguntar isso. Você falou do vínculo, que porra, é óbvio, a gente precisa fazer vínculo, senão não vai seguir, né? Mas você que vai mexer na vida da pessoa como um todo, né? Do sono até, sei lá, a unha do pé, tá olhando tudo. Se você acha que o Instagram encurtou o trabalho do vínculo. Porque o pessoal chega assim, né? Como tá as crianças? Como se Não, fosse gente, uma... não Como é é o uma marido? recepção. Tá malhando muito? Você se sente íntimo, né, já, da E aí pessoa. você acha que isso ajudou ou às vezes você se sente meio invadido, assim? Dá um sustinho? Olha, Todo mundo saber da tua vida? não, porque o Instagram são flashes, né? Então, nem tudo está postado. Está postado o que a gente precisa conectar, né? A Bianca ou eu ali, quando eu mostro minha cachorra, meus filhos e a minha planta ali, eu estou mostrando que eu sou uma cuidadora.
que eu cuido da minha planta, que eu cuido das minhas crianças, do meu cachorro, do meu marido, da minha casa. E por que que eu preciso mostrar que eu cuido? E aí é estratégico. Porque eu preciso fazer com que aquela pessoa acredite que ele vai ser cuidado. As pessoas, elas estão, elas não são cuidadas. Hoje elas vão a um profissional médico que saem dali com uma receita. Sim. Principalmente o grupo de mulheres que cuidam. Então, uma mulher cuida dos pais, uma mulher cuida dos filhos, da casa e do marido. Ela vai sozinha à consulta e eu digo para ela: quem cuida de você? Não é Ninguém. nem Uhum. sua gineco, nem sua médica. Não, eu fui a gineco no ano passado. Ou seja, ninguém cuida dela. E ela cuida de todo mundo. Sinistro. Então, Verdade. mostrar que ela precisa ser cuidada, mostrar estrategicamente isso, me ajudou a fazer pessoas entenderem que precisam ser cuidadas e me procurarem com mais facilidade. Só que elas me procuram com problemas reais, nefrológicos ou, enfim, ou clínicos, né? Mas elas me procuram para resolver um problema. Elas nem sabem de tantos outros que têm, mas elas concentram em um, conectam e vão. Então, o Instagram, ele ajuda a conectar. Claro que eu gosto de mostrar ali, porque foi a forma que eu encontrei da pessoa conectar com o meu conteúdo que é sofrido, sem ter gatilho, sem pular a bolinha. Ah, isso Como é que era aí. Hum. antigamente, quando eu comecei a fazer Instagram? Eu fazia corte, fazia live, fazia infecção urinária, abria caixinha, mas eu comecei a perceber que quando eu falava do conteúdo nefrológico, o engajamento caía demais. E aí Uhum. não chegava assim, eu postava algum conflito, alguma fofoca, alguma coisa engraçada. Sei lá, eu tinha 20 mil seguidores e chegavam, sei lá, ia 4 mil visualizações. Pô, legal, uma audiência legal. Quando eu começava a falar de nefrologia, 800. Falei, poxa, estão pulando a bolinha. E aí eu troquei a estratégia, propositalmente. Comecei a mostrar um pouco mais, uma coisa mais divertida, a dor da mulher na menopausa. Eu vou fazer 51 anos, pirei na menopausa, surtei, saí de casa, Mentira! fui Ai, eu embora. Aí meu marido me amo. resgatou com a psicóloga do meu filho, aí fez um final de semana, nunca vi na vida que ele fez isso. Me tirou do contexto, me botou um final de semana. Na verdade, tudo Ai, era hormônio e ficou tudo bem. ai, eu amo. Mas Muito bom. é muito interessante as mulheres que com mais de 45 anos, elas que levam seus pais, seus irmãos, seus filhos, elas, então são elas que conectam, que levam, então conectar com a minha realidade, falar a verdade, as mulheres têm vergonha de falar que estão na menopausa. Qual o problema de falar que está na menopausa? Tem É. vergonha de falar com o marido que está na menopausa. Mas eu entendo também. Sim. Eu entendo, é uma fase muito difícil para a mulher. Então eu comecei a mostrar coisas divertidas, de falar, de aparecer sem filtro, de mostrar um pouco a realidade, de mostrar uma. Eu fiz uma transformação há 2 anos, né? Quando eu fiz a transição de carreira, eu comecei a cuidar um pouco mais de mim. Percebi que eu estava adoecida Foi naquela nessa vida. época que você começou a fazer Instagram? Desculpa te interromper, mas. Não, eu comecei a fazer Instagram na pandemia, Ah, tá. Eu porque a também, gente tinha mais 2020. tempo, né? Exatamente, eu também Eu comecei na tinha o pandemia. Instagram de foto ali. Tá. E aí eu fui ali seguindo, meu marido sempre falava pra mim: "Poxa, você faz um trabalho tão legal, mostra isso, mostra aquilo". Ele começou antes, mostra isso, mostra aquilo, e eu comecei a mostrar, começou a dar match e tal, e aí aí virou nefrológico o Instagram. Aí Sim. parecia um Canva. Só tinha post assim: beba água, não consuma Coca-Cola, os 3 Ai, erros, meu os Deus, 3 não é AZ. Coca-Cola, não. É. Chegou a sua vez, Isabela. Tá Mas bom. parecia um Canva. E aí eu também vi que aquilo dali não servia para nada e comecei a postar o que as pessoas queriam ouvir e aí comecei a dividir o conteúdo. Recentemente eu comecei a dividir o conteúdo entre de manhã eu posto a minha vida, as crianças, eu fazendo ali uma vitamina suplemento que eu tô comendo, que eu tô saindo para treinar, independente, sempre fui obesa. Agora emagreci, mas sempre fui obesa, sou obesa, né? Obesidade é uma doença crônica. E de tarde eu lançava um conteúdo de infecção urinária, doença renal crônica, Uhum. dava um exemplo de um paciente, dava um exemplo de uma frustração de consulta, de um caso de sucesso, de um caso de fracasso. E aí Gente, começou, amei. Vou fazer essa linha editorial aí também. Posso copiar? começou, começou a dar certo, porque as pessoas entendiam que iam ver mais sobre a doutora Bianca, mas que também queriam escutar mais sobre infecção urinária, cistite, Uhum. creatinina, e aí começaram a se interessar de forma mais leve pelo conteúdo que é dolorido. Eu não falo a palavra hemodiálise. Se eu falo a palavra hemodiálise, aquilo dá gatilho nas pessoas, elas sofrem. Quando é que eu falo essa palavra de hemodiálise? Eu falo quando ela conecta mais, eu falo na consulta, eu falo no direct, eu falo numa live, eu falo num momento de conteúdo mais denso, de pessoas que querem ouvir ou não querem fazer ou querem perguntar, que aí a pessoa está pronta para ouvir Sim.
sobre isso, mas falar de hemodiálise é difícil. É É. muito difícil, porque o paciente tem gatilho. Fica mal mesmo. Ele tem medo. É, porque a hemodiálise assim, Ele conecta com a morte, não né? sabe que É o existe um fim, é o caminho. fim. É. Ele fala assim, poxa, minha urina espuma, então eu vou para hemodiálise. Quando vê um médico falando de hemodiálise, não quero, eu pulo, Uhum. né? Isso que eu ia perguntar. Você falou, a urina espuma. Tem alguma coisa que o paciente tem que a pessoa pode ficar assim de olho em casa? Algum sinal, alguma coisa assim, de ter algum comprometimento, enfim, Renal, renal? então, é uma doença completamente silenciosa, e muitos pacientes só têm o seu diagnóstico na fase final. Hum. O paciente passa mal, vai para emergência, nunca teve nada, nunca sentiu nada. O rim não dói, doença renal crônica não dói. É, Perder a albumina na urina não dói, perder sangue na urina vai. silenciosamente não dói. Então ninguém sente nada quando vai ver, perder o rim e vai para hemodiálise. Acontece. Quais são os sinais que acontecem de alerta que às vezes você vê e não vê por falta de informação? Espuma na urina. Mas não é qualquer espuma, porque se a gente faz uma higienização do vaso sanitário com produtos de limpeza, é sabão, sabão espuma. Não é qualquer espuma. Então, ela é uma espuma constante, como se fosse clara de ovo batida e que não se desfaz. Então, aquela pessoa falou: poxa, eu fui no banheiro, depois meu pai foi ao banheiro, eu voltei lá, parecia uma clara de ovo batida em claras em neve, que estava ali mais de 3 horas, a espuma ainda estava ali, não se desfez. Essa espuma pode ser proteína, por isso que tem o aspecto de clara de ovo batida, que é proteína, que é a mesma, é a albumina, e pode ser um indício forte que esse paciente tem uma doença glomerular, que perde proteína pelo rim, ou um diabetes descompensado, que perde proteína, ou uma hipertensão numa fase que atingiu o rim, que perde proteína, Caraca, muito boa essa explicação. Viu? né? Eu nem É. sabia. Tem mais alguma coisa além da espuma? O sangue na urina, quando visto na urina, ele tem um significado diferente do sangue visto num exame de rotina. Então, é Sim. muito importante estar atento ao exame de rotina, à presença de sangue escondido. A gente chama de hematúria microscópica. É aquele sangue que está presente na urina, num exame de urina, e que você não vê. Não é macroscópico. Claro que sangue na urina, quando você olha sangue na urina, pode ser um problema de bexiga, um cálculo renal Cálculo. passando, não necessariamente uma insuficiência renal, uma doença glomerular. Tem até uma doença glomerular que dá hematúria macroscópica, que é a síndrome de Berger, ou IgA. E aí também a gente tem que estar alerta. Então, a gente não pode dizer que ver sangue na urina é bom. Não, não pode. A gente tem que ter atenção ao sistema urinário, até porque também tem cistos complexos que sangram, tumor renal que abre o quadro com sangramento, né? Tumor na bexiga. Então, isso é um sinal de alerta. Sinais de alertas secundários são inchaço. O inchaço do rim é um paciente que acorda inchado. Meu olho acorda inchado. Não é aquele inchaço de insuficiência cardíaca que o paciente vai inchando ao longo do dia e à noite está com o pezinho inchado. Não é aquele inchaço perimaleolar, só nesse ossinho aqui do tornozelo que fica direto, que pode ser até secundário a alguma medicação, vasodilatador, amlodipina, por exemplo, né? Um inchaço diferente. Mas inchaço é um sinal de alerta também. Hipertensão é um sinal de alerta. Eu Uhum. pego muitos casos que eu pergunto, mas você não teve nada durante a sua vida, às vezes paciente com mais de 40 anos? Não, doutora, eu sou hipertenso desde os 15 anos de idade. Minha família é toda hipertensa. Ai, meu Deus, uma hipertensão secundária que ninguém investigou. No Não é adolescente. normal ser É, hipertenso. com 15 anos, né? É. Pelo amor de Deus. Então, Legal. e história familiar. Se a sua mãe é renal crônica, se seu pai é renal crônica, se alguém na família faz diálise, se alguém na família frequenta um nefrologista, precisamos entender qual é a doença, perguntar qual é a doença para esse familiar, porque você também pode ter a doença. Então, um dos fatores de risco para a doença renal crônica é ter um familiar renal Uhum. crônico. E aí, esse acompanhamento começaria a vida toda. Faz um check-up e é o nefrologista, que é o especialista que cuida do rim, vai definir se você precisa vir anual, de 2 em 2 Uhum. anos. Uhum. Às vezes, eu pego um paciente, olha, eu vim porque eu tô achando muito estranho. Meus pais faleceram muito jovens, então eu fui criado pela minha avó paterna, mas o meu tio e meu primo estão fazendo diálise. Quando a gente Uhum. vai ver a doença do rim policístico. E qual é o problema disso? 50% dos filhos desse paciente terão doença do rim policístico. E aí, esse paciente, nesse momento que vem, já tem filhos e netos e a família não investigou.
E Caraca. aí, quando você vai ver, várias pessoas têm a doença. É isso aí. Aí você vai fazendo a triagem na família inteira quando É, vai mandando quando, todo mundo ver. nesse caso da doença policística, que todo mundo conhece, né, a doença renal policística autossômica dominante, que a gente chama, o nefrologista, ele tem por ética solicitar os exames, tanto para cima quanto para Uhum. baixo, de todo mundo, né? Eu, pelo menos, começo pelo ultrassom, até porque alguém com doença renal policística, ou o pai ou a mãe, tem que ter a doença obrigatoriamente. Então, quando faleceu, não tem como, eu vou pela família, Sim. tio, tia, tio, avô, tia, avó, avós, ou quando não tem, eu vou para baixo. E aí faço filhos e netos. E aí peço de todo mundo, de todos os filhos e todos os netos. Que aí o paciente tem que me mandar ultrassom. Porque a gente tem obrigação ética de avisar e de rastrear. É. Aí começa assim, meu filho não quer fazer, tá com medo, e aos poucos. Quando alguém, eu falei, então traz ele na consulta. Aí eu vou lá, deita aqui, vamos ver rapidinho, que eu tenho ultrassom portátil, né? Deixa eu ver se eu ri. Eu faço. Tem um Porque Não valor. perdeu a oportunidade, Aí eu né? faço e às vezes a gente faz o diagnóstico. Viu a Caraca. importância disso, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma coisa que é da nosso dia a dia, assim, que a gente acha que é inofensivo? Acho que eu já até sei a resposta. Para, não é? E que faz mal pro rim? Uma coisa que a gente, consome, bebe, come, né, Pode Isabela? falar da minha Coca-Cola? E que faz muito Então, mal. não, então, vamos falar sobre Qualquer refrigerante. refrigerante. Vamos falar sobre Viu? refrigerante. Falei juntinho, viu? Eu tenho até um post que Ai, gente, meio que eu sei, eu vi viralizou tudo. sobre refrigerante, sobre a Coca-Cola. Café não dá nada, não? Eu não gosto de Bexiga café. Aí, viu? hiperativa. Mas no exagero. No A exagero, sua vai no ser a exagero. bexiga. No Ah. exagero. Tá bom. O refrigerante, ele é um multiprocessado, industrializado, né? Com vários, né? Assim, se você for ver a lista de ingredientes, é praticamente um veneno. Mas vamos entender os cenários. Eu tenho um paciente que está controlando a ingestão de sódio, que está querendo controlar a saúde intestinal, que está fazendo uma reviravolta na vida e que está querendo comer legal. Beleza, esse paciente vai ser orientado a não consumir o sódio, vai ser orientado que refrigerante não é a melhor Uhum. forma da gente hidratar o corpo, né? Dependendo deste caso, a gente até hoje tem em grande variedade produtos que imitam esses colas da vida, depois vou te indicar, que não tem nem sódio nem açúcar. Começou a gostar. Eu compro pelo menos Cadê pelo essa Mercado canetinha? Livre lá para casa, por causa do meu filho. Que Jura? meu filho é autista seletivo, Que que é fanático em delícia refrigerante. isso. Mas é? E aí a gente, sem sódio e sem açúcar. Então a gente tem já linhas Sem de. açúcar. É que eles são mais custosos, né? Quando o paciente ele é viciado, então pega o paciente assim, cálculo renal, doutora, meu marido toma 6 litros de Coca Zero por dia. E aí não vai parar de fazer cálculo renal, porque tem fósforo, tem sódio Não sou assim, demais. não. Esse paciente, ele é incentivado a trocar esse hábito, é um hábito difícil, mas aí quando você vai ver, ele é compulsivo por outras coisas também, ele é obeso. Então a gente vai abordar várias outras coisas. Quando você vai ver esse paciente consome por fuga, está trabalhando ali no home office e é só refrigerante. Então a gente tenta apresentar outras substâncias que vão agir lá na dopamina e É, mas saciar é na aquela dopamina. Mas é vontade. isso, é isso. É. O buraco É é muito vício. mais embaixo do que só beber a Coca-Cola. Substituir, para quem tem condição de substituir por essas colas, esses produtos mais saudáveis. Eles falam para mim, falam assim, poxa, uma água com gás com limão. Ah, doutora, eu bebo 6 litros de refrigerante. Você acha que se eu gostasse de água com gás com limão, eu estaria bebendo 6 litros de refrigerante? Eu gosto de refrigerante. E aí a gente negocia. Por exemplo, a gente trata a obesidade, tratamento da síndrome metabólica e obesidade. Você precisa ter déficit calórico para tratar a obesidade. E aí alguém fala assim, eu vou tomar suco. Não, não vai tomar suco, porque se você tomar 4 copos de suco de laranja, vai acabar com déficit calórico. E a gente precisa emagrecer, que você tá obesidade grau 2, 3. Aí ele fala assim, eu posso tomar Coca Zero? Aí você fala assim, nesse contexto de uma Coca Zero, quando tiver na sua refeição livre, com a sua família, quando você vê assim, a comida, gente, culturalmente aproxima todo mundo. É. Naquele contexto, a gente pede uma Coca Zero, tudo bem. Né? Agora, o que é lesivo? É o consumo diário, é o consumo em todas as refeições, é o consumo de 4, 5, 6 litros, e você vai fazer, principalmente se você tiver fator de risco para hipertensão, cálculo renal, ou até a saúde intestinal. Você tem que consumir sabendo que você está consumindo um multiprocessado, como outros. E não é, eu estou falando não só do refrigerante.
E a gente está colocando aí aqueles biscoitos recheados, né, para as crianças, os lanches que as crianças consomem, e a quantidade hoje de ultraprocessado na mesa de uma família é imensa, Sim, né? Você faz um estrogonofe, você vai uma batata palha, sim. né? Você faz ali qualquer coisa que você coloca com ketchup. Não adianta, você não vai fazer, vou falar Eu tô para toda seu cagada. filho, cara, Ai, senhor, tá tudo errado. como é que a gente Não, porque eu convence tô as famílias de tudo errado na consumir minha casa. hambúrguer feito de carne natural? Sim. Lá em casa fizemos essa semana. Não, é gostoso, mas é Ah, isso. Mas o hamburguinho. McDonald's tem seu valor. Tem seu valor. E tem alguma coisa que culturalmente a gente acha que faz muito mal e não faz? Que é mentira? Que é crença, tipo, achar que vai ficar gripado porque pegou vento. Que faz que você que Pro rim, pro rim. sim. Digo assim, eu acho que tem um. Ó, vou te chutar, vou falar se você me disse se é verdade ou não. Quem tem cálculo não pode comer tomate. É verdade? Ah, não, é mito. Viu? Então, isso. E Porque tem ajuda muita... a próstata, né, pô? Vai comer tomate. Quê? É pra ajudar na próstata? Ajuda. Não sabia, não. É. E que eu não sei que essa pessoa pensa que o caroço do tomate vai virar cálculo. Porque tem uma coisa que a gente dá uma pirada. Tem umas coisas com semente, tem uns mitos que realmente. Isso é muito Mas isso mico de tem muito. político. Se você for para dentro da parte nutricional, quase tudo é mito que tá por aí. Sim. Por exemplo, o paciente que tem qualquer problema renal não pode comer carne vermelha. Gente, pelo amor de Deus, não existe mais isso. O rim não sabe de onde está vindo a proteína. É proteína animal, é proteína vegetal, é proteína. Uhum. Agora, a carne vermelha talvez tenha algumas substâncias que, em excesso, em alguns estudos, mostraram que seriam mais inflamatórias. Tem algumas toxinas que não são indicadas comer em excesso. Aí a nutricionista fala para o paciente comer tantas vezes por semana. Ele entende que aquilo vai fazer mal, ele para de comer. Já que carne vermelha faz mal, frango faz mal, peixe faz mal, ele para de comer proteína e desnutre. Aí ele chega no consultório com uma densidade corporal horrível, eu faço ultrassom muscular, eu passo o ultrassom e vejo que a densidade está ruim, o músculo está com gordura, o músculo não está funcional, e aí ele conta a verdade para mim. Então, eu estou em pânico, eu não estou consumindo nem frutas, porque acho que tem potássio, e nem carne. Ah, E aí ele Olha que desnutre. bizarro. Então, dentro da nutrição, existem precisa muitos. de acompanhamento, né? Porque Cara, você vai é fazer isso. o samba louco. É, A única verdade super verdadeira dentro dessa questão em nefrologia é a carambola. é verdade, carambola é tóxica, né? A carambola tem uma substância que é eliminada totalmente via renal. E se você tem uma disfunção renal parcial ou total e você comer carambola, ela vai acumular e pode dar náusea, vômito, vômitos incoercíveis, soluços incoercíveis, aqueles que não param, até crise convulsiva. Olha. Eu me lembro que tinha isso no meio de curso. Porque eu acho que cai com É, prova de porque resistência. cai em Eu me lembro que prova. tinha tipo um quadrinho do tipo, isso aqui pode cair, que é a carambola fazendo mal pro rim. Isso é Bizarro. verdade. Isso é verdade. E aí, tá bom. Não é cara de mito, mas que é verdade. Isso é Que tem verdade. cara de mito essa carambola aí. Isso, Mas muito é bom. verdade. Cara, você é muito maravilhosa, tô apaixonada. Tô com vontade na consulta, nem sei se tem problema renal. Eu já fiz a minha. Inclusive, vou pegar. Ah, vou lá dar uma passeada na... Ah, não tem aqui, mas você Tem falou que aqui. aqui a agenda tá lotada, né? Aqui em Niterói, a gente tá para outubro, tá a primeira vez fechada. A gente abre exceções quando tem algum colega que pede, às vezes manda um e-mail, peço pra mandar um e-mail, e paciente que realmente está precisando, eu dou um jeito. A minha secretária dá um jeito. Aí ela Isso dá um aí. jeito que ela faz o quê? Ela vai subindo a agenda e É, descendo a isso aí. agenda. Vai- Então eu a gente abro. Abre aqueles pacientes de 15 minutos ali. vai 5 horas da dura manhã 10, tá a Bianca chegando. Não tem encaixe, gente. Eu atendo em uma Não hora e meia, não dá para encaixar. Não dá. Porque senão não vai existe atrasar meus encaixe. pacientes. Aí o que acontece? Ela sobe para as 7 da manhã, bota alguém na hora do almoço, de meio-dia a 1, e vai descendo. Aí eu falo assim, Priscila, o porteiro vai reclamar com a gente. Porque o prédio vai fechar. Não é que eu Onde não você queira atende? atender Onde na você Miguel de Frias. 150. Eu falei, não é que eu não queira. O rapaz vai ligar e vai falar assim: olha só, a doutora Bianca tá aí. Eu vou fechar o prédio. Ela vai sair por onde? Pela janela. Mas é isso. Às vezes a gente tá lá 11 horas da noite. Eu e a Priscila. Ah, não, mentira. Juro por Deus. Jesus. 11? Porque ela vai marcando 8, 9, Você 10. chega uma em casa, né? Porque até chegar na barra. Chego meia-noite. Aí, quarta de manhã, tá a Luísa assim, 7 horas da manhã. Não vai Vai, treinar, né? não? Vai treinar, não né? vai treinar? Eu falei, Luiz, vambora, nós estamos atrasados, hoje é perna. Vambora, Hoje é vambora. perna, vambora. agachamento. Você treina com Não. ele? Eu treino com os personagens, hoje a gente frequenta uma super academia na Barra, que tem personagens, mas assim, quando ele tá comigo, ele gruda em mim. E quer gruda, treinar vai atrás do comigo, seu cafezinho, né? Você viu hoje? Eu vi também. Eu vi também. Pô, gente, eu adoro café. E Gente, você... segue essa mulher no Instagram, gente. Ah, é muito bom. maravilhoso. Mas eu vi... Dá tempo da gente puxar aqui rapidinho uma fofoca?
Você gosta de Fala. fofoca? Adoro. Ah, então vambora. Deixa eu ver se. Eu vi que você toma uns hates bizarros, né? Cara, muito, muito. Tomo muito. Mas você bota a galera no caminho. Quando eu acho que tá exagerado, eu exponho um pouco, Sim. eh, para que as pessoas vejam que existem pessoas maldosas no mundo. E que por mais que você esteja tentando mostrar ali que o teu caminho é diferente, e que o da outra pode ser igual ao seu, pode ser diferente também, que todo mundo passa perrengue, existem pessoas que querem te colocar para baixo a qualquer custo. Se é inveja, se é para causar, se é para aparecer, eu não sei. Quando eu observo que é para aparecer, eu não exponho o Instagram. Você não Porque vai ela atingir o objetivo da pessoa. não vai conseguir comigo ganhar seguidor. Mas quando eu observo que é loucura, maldade, o que eu me sinto, o que eu quero mostrar para outras mulheres, olha, apesar disso daqui eu não vou desistir, É. né? Então, aí eu mostro, como foi o caso de uma foto, meu marido, acabamos de treinar, eu não lembro se foi no início do ano, ele falou assim pra mim: "Vamos tirar uma foto", eles adoram tirar foto, né. Aí eu fui ali do lado dele, eu gordinha e tal, não sei o quê, e aí ele fez uma collab. A ideia da postagem era: treine com quem você gosta, que você vai treinar melhor, que você vai alcançar seu objetivo. Ele queria dizer assim: eu treino com a minha mulher, eu e ela, e enfim, e a gente dá um beijinho, e a gente treina, eu estimulo, ela me filma, essas coisas. Era a ideia. E aí, como eu vinha em processo de emagrecimento, ao invés das pessoas estarem conectadas com a ideia da postagem no Instagram dele, ele fez uma collab comigo, começaram assim: a doutora Bianca tá bonita, ô doutor, você vai ficar para trás, brincando com ele, né? Porque quem segue a gente segue o casal, segue a família. E aí, uma pessoa que se dizia coach feminino, né? Uma mulher que faz coach, né? Feminino. Adoro isso. E inscreveu na postagem, né? Ela não mandou no direct. Porque quando manda no direct, eu bloqueio, apago e tal, mostro ali. Mas ela escreveu na postagem: eu não entendo como um homem bonito e bem-sucedido é casado com uma mulher gorda e muito mais velha que ele. Ela deve saber, deve ser um relacionamento aberto, ele deve ter problemas com a mãe e ela deve saber que é muito inferior a ele. Nunca vou esquecer o que ela escreveu. E ela postou. Quando ela Maluca. postou, eu estava descansando, era um domingo, a gente tinha treinado de manhã. Jesus do céu. Quando ela postou isso, o Luiz falou assim pra Lili: vai lá, acorda tua mãe agora pra ela dar uma resposta nessa invejosa aqui. Aí, mamãe, meu pai falou pra você olhar o Instagram. Eu falei assim: ai meu Deus, deixa eu ver isso aqui. Cara, quando eu vi aquilo, eu printei. Eu falei: ela vai apagar, porque vão. Ela escreveu ali. Fui no Instagram dela, li que era coach feminino. Gente, Já deu aquela inacreditável. risada grande. Eu Inacreditável. dou aquela risadona assim. E significa aí eu respondi pra ela e printei a minha resposta pra ela. Luiz respondeu, eu respondi. Obviamente ela tirou o comentário, mas a gente printou antes dela retirar. E nesse caso, eu expus. Por que que eu expus? Primeiro que ela, assim, foram várias camadas no comentário dela, né? Um homem bonito com uma mulher gorda e muito mais velha que ele, uma pessoa que se diz coach feminino. Então, assim, a autoestima dela é muito ruim. Falou que ele tinha problema com a mãe. Então, assim, o que que eu, no dia seguinte, fiz uma reflexão, porque no dia da postagem, eu recebi, assim, mais de 100 mensagens no Instagram, que fica ali em 3, 4 mil de visualização. Foi para 12. Eu tenho 20 mil seguidores só, provavelmente seguidores do meu marido, que tem muito mais. E assim, foi um dia assim pesado pra gente, porque a gente tava falando com as pessoas assim: gente, tá tudo bem aqui, tá? Eu tô bem. Eu ia te perguntar isso, se te pegou de algum jeito. Não, não me pegou de nenhum jeito. Quando você para, é porque quando a gente fala assim: ah, eu não ligo pra isso, é mentira. No Sim. fundo, aquilo dali vai fazer você fazer alguma É. reflexão. Porque você assim, cara, eu sou 7 anos, 6 anos, 7 anos mais velha com o Luiz, nunca apareceu, a gente nunca viu idade, mas de fato, assim, será que isso é uma coisa que as pessoas mais medíocres se preocupam? Será que o corpo, porque eu sempre fui gordinha, obesa, e, porra, o Luiz é grudado em mim, né? Ele tá aqui, eu tô em processo de emagrecimento, da minha composição corporal melhorar, treinando, e ele tá assim, já parou, né? Poxa, tô com saudade, não sei o quê, cadê aquelas minhas carninhas? Enfim, e sempre são mais de 20 anos de casado. É. E eu sempre fui eu e a gente sempre foi assim, grudado. Então, mas você fica na reflexão, pô, será que Sim. isso impactava ou não? A mulher é um ser inseguro. É. Nasce uma mulher, nasce uma culpa, nasce uma insegurança. Então, no fundo, talvez
eu tenha levado isso para repensar algumas coisas. No dia seguinte, eu fiz uma reflexão, acalmei todo mundo no Instagram e acho que aqui é lógico, ela tá falando muito mais dela do que de mim. Essa mulher foi muito mal amada, essa mulher foi rejeitada, né? E eu só não entendo como é que ela faz coach e tem pessoas que pagam a ela para falar de Bizarro, autoestima. bizarro. Loucura. Então, assim, essa semana foi outro, que eu postei alguma coisa de treino, quando a gente emagrece 30 quilos, a gente muda o nosso corpo, claro, né? Aham. Emagreci 30 quilos, eu fiz na minha vida 2 botox. Por enquanto, lá, tá? A Nívia talvez tenha que fazer alguma coisa aí. E aí ela falou, olha, você vai me bloquear, mas você ficou com cara de velha. Eu vi isso, cara. Você falou isso. Essa Foi semana, essa foi semana. vi essa. Eu vi, eu fiquei chocada. De fato, porque aí, assim, você fala assim, você traz isso pra você, cara, várias vezes eu fiz, cara, meu rosto, tem que fazer alguma coisa aqui, eu vou lá pra Nívia, sei lá, cara, porque cai, cara, o rosto, gente, 30 quilos É lógico, de gordura, porque eu flacidez. ganhei 2 quilos de músculo. Tem isso, tem flacidez. isso, mas é melhor isso ou você ficar com a cara redonda desse tamanho, 30 quilos a mais, cheio de gordura no fígado? E cheio de Foi isso, doença. É, foi meu isso fígado que está você limpo. falou, né? Foi isso que você falou pra ela. O meu fígado tá limpo, não tem gordura nenhuma. Mas quando vem isso, eu vejo que é uma pessoa que tá querendo aparecer ou não. Aí eu não dou cartaz. Mas, gente, eu bloqueio por semana 3 a 5 pessoas, em geral mulheres, por conta da história do meu marido. Então, às vezes, meu marido é uma pessoa pública, é um fisioterapeuta de renome, né, que atende muito artista, nossa clínica é frequentada por muita gente famosa, que deixam tirar foto, outras nem deixam. Tem gente que entra pelos fundos, só para a sala dele. São artistas muito famosos, que alguns tiram, outros não querem se expor, enfim. As pessoas sabem disso e elas pegam a postagem do meu marido e vêm no meu direct, né? É óbvio que ele te trai. Coisas assim, bem... Bianca, inacreditável. Loucura. E eu fico louca com essa história, que foi o que você falou, é mulher. Eu tinha certeza que homem não vai fazer isso, né? Ah, não presta não. Homem E da você- cantada, né? Homem da cantada. Ela E, tá e é ficando sempre. gostosinha. E eu sigo uma mulher que eu sou apaixonada no Instagram e ela fala isso. Você vai ver, o perfil é Jesus em todas as horas. Deus está comigo. Ah, pelo amor de Deus, vocês tinham que ter vergonha. Que Deus o quê? Será que você tá aprendendo o que a Bíblia fala? Não tá aprendendo nada. Eu fico revoltada com isso, é sempre assim. Família, Jesus, nanã, e tá indo no direct de uma outra mulher falando que ela é corna? Ah, que papelão. Mas elas falam tudo, não. Elas não falam só que a gente é corna. Elas falam que a Não, unha eu não tá sei, feita, assim. Elas julgam você o tempo inteiro. Julga. Mas a gente que tá se Tá expondo... lendo a Bíblia errado. Fico A gente revoltada. que tá se expondo ali na rede social, a gente tá sujeito a isso, porque você tá abrindo algumas coisas. Ai, Bianca, eu não sei. Eu juro que eu não. Eu acho isso. Não existe educação ainda. Não, eu sei. Mas eu acho o seguinte: eu vejo um monte de gente falando assim. É como. Imagina que você tá andando na rua. Que eu tô aqui com você. Você falaria isso pra Bianca? Olha, não deixa de falar comigo, não. Mas assim, você tá com uma cara de mais velha. Você não falaria. Então cala a boca. Eu não Se você não sei, falaria ao é. vivo. Ah, não, essas pessoas falariam ao vivo. É porque a tela protege. E acha que. E a pessoa se acha no direito por isso. Ah, mas ela tá se expondo. Não, cara, isso aqui é como se fosse a minha casa. Eu não convido pra minha casa e você pode falar o que você quer. Entende? Não, então, aí ela não é aceita na minha casa e aí eu bloqueio ela na minha Isso, casa. Porque ela ali maravilhoso. só tá quem eu quero. E eu acho maravilhoso que você bloqueia. E essa aí que falou, não me bloqueia não, que eu te adoro. Porque fica isso, passivo-agressivo. Gente, ô gentinha, passivo-agressivo. Ah, eu te adoro, assim, você emagreceu, mas a cara envelheceu. E você, não, vou bloquear sim. Eu achei tão lindo. Eu fui escrever com você, eu falei, a mulher retada sinistra. Vou bloquear sim, porque você foi maldosa no teu comentário. Eu bloqueio qualquer comentário. Chegou no direct um comentário que não me agradou, eu agradou, bloqueio. Porque assim, aquela bloqueia. pessoa está me julgando e naquele momento ela não se Não é- conteve. é. Porque ela já está julgando há um tempo. É E naquele isso. momento ali, ela tem um ímpeto de falar alguma coisa achando que vai me dar uma dica, um Não, toque. e na vida dessa pessoa você não acrescenta em nada. Tá bom, não quero acrescentar em nada na sua vida. Tchau. É isso, bloqueia. tchau. Pronto, Não, acabou. é um seguidor que você quer mais e que vai embora. É isso aí. Mas eu dou uma dica pra você que tem vontade, escreve no post alheio, aí a Anitta que mudou o rosto, essas coisas que a gente se acha no direito de falar assim, quando der vontade de escrever, para e fala, o que eu tô sentindo, né? Qual é a dor minha que eu tô querendo É isso passar aí. pra essa pessoa? Porque a dor é sua. A dor é sua. Só basta você ter olhos para olhar. É isso aí. Ó, recado bom. É. Fala se tem algum recadinho pra É. dar Pro povo que você queira pro falar. povo. Pra Gostei nossa desse desabafo. audiência. Audiência, nossos seguidores que estão aumentando a cada dia. É verdade, estão Isso. bombando, estão Isso. famosas. Ah, tô famosa, do dia me parar pra perguntar. Então, dentro da especialidade da nefrologia, né, eu tenho vários recados sempre, mas o principal recado é a prevenção e a investigação. Então, existe uma coisa que eu sempre falo no meu Instagram, a comunidade nefrológica do Brasil
cada vez mais divulga isso, que é um marcador chamado creatinina. Além do exame de urina e do ultrassom, a creatinina ele é o principal marcador no sangue de função do rim. Ele é um marcador barato, ele é feito, todos os convênios pagam esse exame de sangue, e quando o seu convênio não paga, ele custa R$ 16 no laboratório mais caro aqui do Rio de Janeiro. Vai bombar a creatina. Então, você tem que conhecer. Quando eu pergunto lá no Instagram quanto é a sua creatina, você tem que saber. O marco dela é 1. Se ela tiver acima de 1, claro que existem nuances nisso, mas o principal recado é esse. Se ela tiver acima de 1, tente entender isso e saiba quanto é a creatina. Vai lá no exame de sangue, olha no seu último check-up, pede para o seu ginecologista colocar na sua rotina, para o seu cardiologista, para o seu endócrino. Além da creatinina, existe o exame de urina, onde a gente detecta tanto o sangue escondido quanto a albumina, que é a proteína, e o exame de ultrassom, para saber se você tem 2 rins, se eles estão ok, se eles têm cistos ou não e se eles estão saudáveis. Isso você vai conseguir prevenir muita coisa. Então, é o principal recado. Maravilhosa. Maravilha. Ai, tô muito feliz. Obrigada. Amei, vamos... Ah, me dá o... Ah, é. Flor de cerejeira. Ih, vai poder comer? Claro! Maravilhosa. Ai, gente. tem isso não. Gente, Não. olha só, essa é uma coisa. É. Ela mandou Nossa, cookie? É cookie, né, Julinha? É Cookie. cookies. Claro que eu vou poder comer. Lembrando É de desmanchar na boca. Da sabe? nossa decoração Putz. maravilhosa, MB Casa Podcast 10 é o cupom pra você ter 10% de desconto. Tô apaixonada nesse negócio. Como é que é o nome disso? Ampulheta. Né? Essa, né? Essa é linda. Gostei da dupla. Adorei também. Ó, muito obrigada. Bianca, obrigada. Você com a sua Todos agenda lotada os- aí. De 8 às... 8 às De 8 às 11. 11? De 7, João. Priscila, segura a agenda da mulher. Faz isso com ela não. Muito bom. Segue a gente aí. Manda Segue pra aí. todo mundo, ó. Cuide do seu rim. Isso aí. Ah, e segue Bianca no Instagram. Tá? Ah, é verdade. O arroba tá aqui embaixo na descrição. Beijo. Beijo. Até a próxima. E...